Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão, esse é mais um vídeo do meu canal. Continuando aqui, a partir de onde nós paramos no último vídeo, uma leitura comentada sobre a apostila de conhecimentos técnicos do IBGE para o censo 2022. Paramos nesse assunto novo que se inicia, que fala sobre quadra e face. Vamos lá, pessoal? Para que o recenseador seja capaz de realizar o seu trabalho corretamente, no seu setor censitário é necessário compreender dois conceitos básicos, o conceito de quadra e o conceito de face. Vamos lá? A imagem a seguir indica uma quadra padrão, composta por 4 faces. Então, nós vemos aí nessa imagem colorida que está aparecendo na sua tela, uma quadra padrão, né? Ela é composta por 4 faces. Então é bem intuitivo, né? A quadra é todo esse setor aí retangular delineado e a face são as ruas que compõem os limites da quadra, certo? Nesse desenho aqui do lado você vê, ó, Rua Fabrício Pilar, Rua Senador Salgado Filho, Rua São Fidélis e Rua Gomes Carneiro. Vamos lá? Quadra é um trecho geralmente retangular, tá? Não necessariamente, alguns vão ser irregulares, não vai ser um formato quadradinho retangular certinho, não. De uma área urbana ou aglomerado rural, delimitado por elementos como ruas, estradas, estradas de ferro, cursos d'água e encostas. É interessante observar, olha só, que os limites, ou seja, as faces da quadra, elas podem ser compostas por ruas, estradas de ferro, curso d'água ou encostas, né? Esse exemplo aí como rios e estradas são, por exemplo, limites de uma quadra rural, ok? Contudo, pode ter forma irregular, foi o que eu já comentei. Em alguns locais, a quadra também é chamada de quarteirão. A face, como já foi falado, é cada um dos lados da quadra, contendo ou não endereços. Bem, vamos lá para endereço. O endereço, gente, como eu posso dizer, é um tópico bem importante. Eu creio que pode sim vir como questão na nossa prova. Então é interessante você prestar bem atenção. Depois, se você quiser ouvir, acompanhar de novo o vídeo outra vez, marcar o que tiver de ser marcado, porque é um assunto bem interessante. Então vamos lá. O endereço reúne informações que permitem identificar uma unidade construída ou em construção dentro de um município, tal como uma casa, um prédio, um apartamento, um estabelecimento e etc. O IBGE adota um padrão de registro de endereços bastante detalhado, olha só, que será objeto de treinamento presencial. Então, aí só por falar que o IBGE adota esse padrão de registro bastante detalhado, ele já demonstra a importância de saber os conceitos aí de endereço, tá bom? Então, vamos lá, marca essa parte aí com o seu marcadorzinho. Olha só, vou marcar aqui para vocês. Pronto. Considera-se como elementos do endereço, né? São os elementos do endereço. O logradouro, que no caso vai ser a rua, certo? O número, o complemento e as coordenadas geográficas. Aí mais à frente nós vamos ver detalhadamente cada um deles. Nós temos um exemplo aqui, olha. Logradouro, Rua General Canabarro, número 706, complemento, apartamento 201. Então vamos lá. Logradouro. O logradouro é uma área ou via pública conhecida pela comunidade em que circulam pessoas, veículos e mercadorias. Na maioria das vezes recebe um nome de conhecimento geral. Um logradouro pode ser uma avenida, uma viela, uma praça, uma estrada, um acesso ou até mesmo um rio. Vamos marcar aí, porque para a gente que mora em área urbana, né, principalmente, nós temos logradouro como rua, certo?
Vocês marcam aí na apostila de vocês. Nós conhecemos logradouro como rua, mas ele pode ser também uma avenida, né, nas áreas centrais da cidade. Então, Avenida Souza Filho, que é uma avenida que tem aqui no centro da minha cidade, é o logradouro. Uma viela, olha que interessante. Uma viela pode ser um logradouro. Uma praça, quando eu era criança, eu morava numa rua que tinha uma praça, então o nome da rua era Praça 7 de Setembro, tá? Uma estrada, né? Aí um tipo de logradouro para áreas rurais, um acesso ou até mesmo um rio, tá bom? Vamos lá? Ao se registrar um logradouro, deve-se denominá-lo preferencialmente segundo a forma oficial, sem omissão de termos, sem abreviações, tá bom? Então, lembra que a gente falou sobre uma lista prévia de endereços que o recenseador vai receber e lá ele pode incluir novos endereços? Quando você for incluir esses novos endereços, você deve registrar eles de forma integral, sem abreviações ou omissões. Nós temos aí exemplo: Rua Santo Antônio, Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Estrada BR-101, Rio Solimões e etc. Ok? Bem, número. Número é o valor numérico propriamente dito, né, que indica a posição da edificação no logradouro, ou seja, indica a posição da casa na rua. Complemento. Muitas vezes, ao chegar em um número de logradouro, observamos a existência de várias unidades, cujo acesso se dá pelo mesmo número, ou seja, tem ali uma construção com várias unidades habitacionais com apenas um número só, ou seja, a mesma posição na rua, no logradouro. O complemento ele é utilizado para identificar cada unidade deste número. Essa situação é muito comum em edificações com múltiplas unidades, como por exemplo prédios, condomínios residenciais. São exemplos de complemento o bloco, apartamento, casa 1, casa 2, fundo, sobrado e etc. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de endereços segundo os componentes explícitos acima. Então temos aí, são apenas exemplos, né? Não precisa se apegar a isso. Por exemplo, Travessa Padre Ananias, número 342, é o endereço. Logradouro é a Travessa Padre de Ananias, número 342 e complemento, aí como nós vimos, não tem complemento. Já nesse segundo exemplo tem complemento, olha só, o endereço é Rua Doutor Washington Pires, 970, Casa 2 Térreo. Então qual é o logradouro? Rua Doutor Washington Pires. Qual o número? 970. E qual o complemento? Casa 2 no térreo. Beleza? Vamos lá. Coordenadas geográficas. Olha que interessante. As coordenadas geográficas constituem um dos métodos mais eficientes de localização, pois permitem identificar qualquer ponto na superfície da Terra por meio de dois valores, latitude e longitude. Você vai marcar porque já está em negrito, então significa que é importante e nós vamos ver mais à frente, ok? Essas coordenadas são um importante recurso para o trabalho nos setores censitários. Os valores de latitude e longitude podem ser obtidos através de um receptor de sinal de satélite que se encontra integrado ao DMC. Confira abaixo as definições mais específicas desses valores. Então, olha só, no seu DMC, no seu dispositivo móvel que você vai receber para a coleta de dados, lá tem um receptor de sinal de satélite, em que ao chegar nos endereços, você vai identificar, né, você vai acionar ele para ele identificar a coordenada geográfica daquele endereço, ok? Então vamos começar aí pelos as definições de latitude e longitude. Quem lembra aí das aulas de geografia, no ensino fundamental, lembra bem, né? Bem, quando se pensa em latitude, vou explicar de uma forma que possa ajudar vocês. Quando se pensa em latitude, você já imagina o quê? A linha do Equador. A linha do Equador é na horizontal, como eu fiz aí no globinho, né? A linha do Equador é na horizontal. Então, a latitude
ela vai medir o afastamento medido em graus, tá? A partir da linha do Equador até um ponto qualquer da superfície terrestre. Ela vai de 0 graus a 90 graus e pode ser de norte a sul. Então, nós temos aí a linha, né, do Equador, como eu desenhei para vocês. E aí, por exemplo, para ser medida, a latitude, ela é medida de norte a sul. Então, por exemplo, se você está em determinado endereço, ela vai contar em graus a partir daqui, vamos supor, só um exemplo, até chegar aqui, ok? Então, latitude é a partir da linha do Equador. Já a longitude, ela é a partir do meridiano de Greenwich. Então, é só lembrar disso. Latitude, horizontal, Equador. Longitude, vertical, meridiano de Greenwich, tá bom? E aí, a longitude, ela vai contar em graus de 0 a 180 a partir do meridiano de Greenwich, ok? Eu vou ler aqui para vocês. Latitude é o afastamento medido em graus da linha do Equador até um ponto qualquer da superfície terrestre. Ele vai de 0 a 90 graus e pode ser norte a sul. Já a longitude é o afastamento medido em graus a partir do meridiano de Greenwich até um ponto qualquer da superfície terrestre. E ele vai de 0 graus a 180 graus e pode ser leste ou oeste. Olha que exemplo interessante aí, olha, cada casinha com a sua coordenada geográfica, tá bom? E esse é uma das funções do recenseador, aí marcar as coordenadas geográficas de cada endereço. E no treinamento, né, no curso de treinamento, você vai aprender como é que se faz isso a partir do DMC. Essas coordenadas são um importante recurso para o trabalho no setor censitário, tendo em vista que as coordenadas geográficas constituem um componente do endereço. Gente, vamos marcar isso? Eu tô com sexto sentido que isso pode cair na nossa prova, olha só. As coordenadas geográficas constituem um componente do endereço no IBGE. Porque quando se fala em endereço, comumente a gente pensa em quê? Logradouro, né? O número e o complemento. Mas, para o IBGE, as coordenadas geográficas constituem um componente do endereço. Então, vai ser logradouro, número, complemento e coordenadas geográficas. Vamos lá? Pesquisa urbanística de entorno dos domicílios. Nós já falamos um pouquinho sobre essa pesquisa, né, que vai ser feita pelo ACS antes do trabalho dos recenseadores. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá. A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, pesquisa de entorno ou entorno, é um levantamento de informações realizado por observação em momento anterior à da coleta do censo 2022, ou seja, antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa pesquisa é feita pelo agente censitário supervisor, o ACS, que preenche o questionário referente às características urbanísticas do entorno do domicílio. Então, essa pesquisa de entornos vão ser perguntas aos moradores, aos transeuntes? Não, gente, ela vai ser referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios, ok? Marca aí que é importante. Qual o objetivo dessa pesquisa de entorno? Os objetivos da pesquisa do entorno 2022 são coletar dados de infraestrutura urbanísticas relativa à acessibilidade universal, como a circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos no espaço urbano. Então, qual é o primeiro objetivo? Coletar dados relativos à acessibilidade. É possível passar por aquele local? Você consegue entrar de carro, de moto? As pessoas conseguem passar naquela localidade? Esse é o primeiro objetivo. E o segundo, fornecer insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta do censo de 2022. Então, segundo objetivo, melhorar a qualidade da coleta da cobertura do censo de 2022. As questões são respondidas a partir de observação direta, ou seja, olha o que eu falei, sem entrevistas ou colocar perguntas a moradores e transeuntes.
em todas as faces das quadras urbanas, que são unidades da coleta do levantamento. A área de análise de alguns quesitos levantados será apenas a face, enquanto de outros será a face e a face confrontante. O percurso desta coleta de informações será o mesmo aplicado ao questionário e o supervisor deverá percorrê-lo a pé. Então, o que nós temos aí de interessante? Nós temos que a área de análise dessa pesquisa, ela vai levar em conta o quê? Apenas a face. Outras levarão em conta a face e a face confrontante. Eu vou mostrar para vocês aqui na imagem. E o percurso deverá ser feito a pé. Então, nós temos aí na imagem, fica bem claro, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês. Nós temos aqui a face de uma quadra. Nós já vimos aí, né, o que é a quadra, o que é face. Então, algumas pesquisas vão ser feitas aí nas 4 faces dessa quadra. Outras vão levar em conta a face e a face confrontante. A face confrontante nada mais é do que a face da próxima quadra, que está de frente para essa. Olha aqui, ó, tá de vermelho. Já está até marcadinho, dá para ver bem, bastante exemplificado aqui nessa imagem. Nossa. Vamos lá? Bem, olha só, essa é uma parte muito interessante e você precisa de atenção, porque tem uns pormenores, umas questõezinhas que podem cair aí como questão de prova, ok? Olha só. Para o IBGE, o morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência. Gente, só isso aí já tem muita informação. Então, pega o seu marcador e coloca aí. O que é morador para o IBGE? Morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência. Então, em uma determinada casa, é considerado morador uma pessoa que habitualmente mora, né, naquele local. E é considerado como referência, qual é a data, quem lembra? De meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto de 2022, ok? Então, vamos lá. Atenção! A presença ou a ausência da pessoa no domicílio na data de referência não define se ela é ou não moradora do domicílio. Olha que interessante. A data de referência é meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto, ok? Mas a pessoa estar presente ou ausente não vai definir se ela é moradora ou não. E aí nós vamos ver o motivo mais na frente. Importante, a data de referência é um parâmetro que indica quem deverá ser recenseado. Devem ser recenseados todas as pessoas que moravam no domicílio na data de referência, né, à meia-noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto de 2022. A pessoa pode estar presente e não ser moradora. Ela pode ser apenas um visitante, por exemplo. Ela estava lá no dia da data de referência, mas ela não é uma moradora da casa, ela é uma visita, ok? Mas ela também pode estar ausente e ser moradora, tipo, ela pode não estar em casa naquela data de referência por motivo de viagem, de trabalho, qualquer outro motivo, mas ela ser uma moradora habitual. Parece confuso, mas é fácil de explicar. Morador é a pessoa que... Então, olha como eles insistem em identificar quem é o morador. Por que isso é importante, gente? Porque precisa saber, João, ele é morador desse endereço ou não? Porque às vezes João pode não ser contado nem um endereço nem outro, ou ele pode ser contado como morador em 2 endereços. Então, isso é muito importante. Ok? Vamos lá? Então, mais uma vez, morador é a pessoa que A. Tem o domicílio como local habitual de residência. Olha, marca essa palavra habitual,
Porque eu acho que essa palavra habitual, ela já resume muita coisa. Então, quando você vê a palavra habitual, você já liga ela a morador. Beleza? Tem o domicílio como local habitual de residência e nele se encontrava na data de referência ou... Olha só, aí temos a letra B. Por quê? Ele poderia se encontrar lá na data de referência ou não. E esse ou vai ser exemplificado a partir da letra B. B. Embora ausente na data de referência, tá vendo aí? Ele tem aquele local como local habitual de residência. Mas pode ser que ele não estivesse lá. Então, embora ausente naquela data, ele tem o domicílio como local. Olha a palavrinha de novo. Olha a palavrinha habitual aparecendo outra vez. Ele tem aquele local como local habitual de residência. Desde que a ausência, aí você marca, não seja superior a 12 meses, pelos motivos que veremos a seguir. Então, vamos recapitular? Morador, local habitual de residência, ele pode estar presente na data de referência ou não, mas desde que essa ausência não seja superior a 1 ano, né? A 12 meses. Quais são os motivos que a pessoa não vai estar em casa, mas é considerada moradora? Então, vamos lá. Viagem a passeio, a serviço, a negócio, a estudos, né? A pessoa pode estar viajando. Afastamento da sua comunidade tradicional por motivo de caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça, participação em festas e rituais. Internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro domicílio, pensionato, república de estudantes. Então, às vezes, o morador habitual daquela casa não estava presente na data de referência porque ele estava hospedado, vamos supor, a trabalho, ou ele estava num pensionato, estudando, mas, sei lá, ele vem todo final de semana, ele vem de 6 em 6 meses, desde que não ultrapasse 1 ano, tá, gente? Visando facilitar a frequência à escola durante o ano letivo, por exemplo. Detenção sem sentença definitiva declarada. Marca isso aí, porque é importante, tá? Mais na frente nós vamos ver o exemplo da detenção com sentença definitiva. Por quê? Se a sentença não foi declarada e a pessoa está fora há menos de 12 meses, significa que ela é moradora daquela casa. Ela está esperando um julgamento, uma sentença, mas até então ela continua, né, o seu endereço, a sua residência continua sendo o seu local habitual de moradia, que é aquele domicílio, tá bom? Então, marca sem sentença definida, declarada. Gente, se aparecer com sentença, se não tiver esse sem e aparecer, será que eu consigo? Com sentença definida, declarada, ele já não é considerado morador daquela casa, né? O seu endereço vai ser o local onde ele estiver cumprindo a sentença. Internação temporária em hospital ou estabelecimento similar. Então, a internação temporária, por exemplo, pessoas que ficam internadas em casa de recuperação temporariamente, desde que, lembra a regrinha dos 12 meses, desde que essa ausência não seja superior a 12 meses. E embarque a serviço, como serviço militar, navios petroleiros, por exemplo. Importante, em todas essas situações, é importante certificar-se de que a ausência não tenha ultrapassado 12 meses. Olha aí, período considerado até a data de referência, à meia-noite do dia 31 de junho para o dia 1º de agosto de 2022. Então, se a sua data é meia-noite do dia 31 de julho, isso significa que, se naquele dia 31 de julho já completou 1 ano, por exemplo, que a pessoa não retornou à sua casa, ela não é mais considerada um morador daquela residência. Ok? É importante ter atenção a alguns casos especiais, a fim de evitar que uma pessoa seja contada em 2 domicílios.
ou que não seja contada em nenhum dos dois, como já foi dito anteriormente. Vejamos. Se na data de referência a pessoa se encontrava afastada do domicílio de origem nas seguintes situações. Então, olha só, quais são as situações em que a pessoa não vai ser mais considerada moradora daquele domicílio? Estar internada, olha a palavrinha, permanentemente. Estar internada permanentemente em sanatórios, asilos, conventos ou estabelecimentos similares. Então, a internação é permanente. De repente, é um idoso que mora em essas casas de apoio para pessoas idosas. É uma pessoa que é deficiente mental. Desculpa, eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas, enfim. Está internada em sanatório, definitivamente, permanentemente, ela é considerada, qual é considerado o seu domicílio, o seu endereço, a sua residência? É o sanatório e não a casa anterior em que ela morava, ok? Estar morando em pensionato sem ter outro local habitual de residência. Então, tem pessoas que moram em pensionatos, mas eles não têm um local habitual de residência, que eles voltam nos finais de semana ou nas férias, por exemplo. Então, o pensionato é considerado o endereço, a residência daquela pessoa, ok? Ter sido condenada, olha o que eu falei, com sentença definida. Lembra que o exemplo anterior era sem sentença definida, desde que a ausência não ultrapasse 12 meses. Aqui ele não é considerado um morador dessa casa. Por quê? Porque ele está internado com sentença definida. Ok? Declarada, né? Ou ter migrado para outras regiões em busca de trabalho e lá fixou residência, o que acontece muito com o êxodo rural, pessoas que saem da área rural, vão para a área urbana em busca de emprego e lá eles fixam moradia, fixam residência, pessoas que saem aqui do norte, do nordeste, né? E vão para o sul, ou vão ali para São Paulo em busca de emprego e lá fixam suas residências. Então, eles são considerados moradores da área rural, do interior? Não. Eles são considerados moradores lá do local onde eles foram trabalhar, ok? Ela não será considerada moradora do domicílio de origem. De origem é o local de onde ela saiu, ok? Mas sim do local onde ela se encontrava. Ainda, olha só, ainda que a sua ausência seja inferior a 12 meses. Gente, isso é muito importante, mas marca muito isso. Porque nós já temos fixo na nossa mente o que nós aprendemos. Que se a ausência for superior a 12 meses, já não é mais considerado como morador. Então você pensa, inferior é morador, sim. Mas nesses exemplos específicos, de a pessoa estar internada, de a pessoa estar morando em pensionato, mas não ter uma residência para voltar, né? De a pessoa ter sido condenada com sentença definida, já foi sentenciado, sua sentença foi declarada pelo juiz, ou a pessoa ter ido embora em busca de emprego e lá ficou, mesmo que essa ausência seja inferior a 12 meses, ela não é mais considerada como moradora do seu local de origem, e sim no local onde ela se encontra. Ok? Bem, nós temos agora um novo assunto. Quem deve ser recenseado? E aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente continua a partir desse novo assunto. O próximo vídeo, gente, por mais que fique um pouquinho grande, mas eu vou tentar completar a apostila. Por quê? Porque o concurso já está perto, né? A prova está perto, então eu prefiro que o próximo vídeo fique um pouquinho maior, mas que a gente consiga completar. E ainda vou fazer um vídeo extra com a resolução de questões. Então, se você gostou dessa leitura comentada, se você está me acompanhando, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Isso é importante para eu saber que vocês estão gostando e importante para me incentivar a continuar também. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.